Então, hoje, 30 de outubro de 2025, quinta-feira, estamos gravando a aula do capítulo 3 da Epístola de São Paulo a Tito, presbítero de Creta. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, abençoe essas famílias enlutadas aí pela guerra da esquerda, do tráfico, Comando Vermelho, Rio de Janeiro, para que as autoridades tenham condições de proceder à maior segurança da população e combater esse tráfico que vem ceifando tantas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, Paulo começa com a exortação para que nós sejamos submissos às autoridades e às instituições que Deus estabeleceu. Ninguém é perfeito nesse tempo e nesta era, mas Deus ainda provê uma certa ordem. Que a nenhum homem fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, o cristão, ele é manso por natureza e vocação. Assim como Jesus recebeu os nossos pecados, a nossa culpa, suportou o sofrimento da cruz para a nossa salvação, redenção e aliança do seu sangue, sem pronunciar nenhuma outra palavra de ofensa às autoridades que o estavam prendendo, acusando falsamente, torturando injustamente, mas para que nós fôssemos salvos e inscritos com seu sangue na nova aliança eterna, que veio de Israel para a igreja. Que a nenhum homem fale mal, nem seja contencioso. Então nós procuramos não criar contendas, mas viver em paz sempre que é possível. Porque também nós éramos, no outro tempo, todos desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então esse é o estado do homem natural, o homem carnal, antes de encontrar a palavra da verdade, a palavra de Cristo, nosso Senhor, que nos liberta de todas essas concupiscências hormonais, essas invejas odiosas e essas concupiscências, tendências de prazeres imundos e ilícitos, odiando-nos uns aos outros. Então, até mesmo no casamento, os prazeres têm que ser lícitos, né? Nada que seja contrário à natureza, dos órgãos. Então, Deus estabeleceu ordem até mesmo no casamento, nos prazeres do casamento, do casal, né? Não pode haver isso, usar a boca para uma coisa que ela não foi criada, né? Ou outro orifício no casamento, né? Então, tudo tem a sua perfeita natureza e uma ordem que Deus estabeleceu, e Deus não subverte a ordem natural, nem a ordem moral que Ele estabeleceu nos 10 mandamentos. Então, nós devemos, seguindo esta ordem, né, e os magistrados, os principados, o governo e a sociedade, as potestades, os tribunais, seguindo esta ordem moral de Cristo, a sociedade terá mais segurança, terá mais justiça e terá paz com Deus. Não tem nada a perder, né? Tem a perder quando segue sistemas filosóficos marxistas, comunistas, hegelianos, dialéticos e outras porcarias filosóficas que têm ceifado milhões de vidas injustamente durante esses últimos séculos, principalmente nos séculos 19, 20 e 21 que nós estamos vivendo, e escravizando bilhões de pessoas nessas ideologias fracassadas, diabólicas e antibíblicas. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, então Cristo veio mostrar o amor de Deus, a benignidade e a misericórdia dele para com nossos erros e invejas odiosas, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E temos esse amigo eterno, que é o Espírito Santo, inspirado pelo Pai e pelo Filho, como diz o credo apostólico, e ele está nos socorrendo, está nos orientando, está nos santificando, está nos ensinando. A vida, a energia, a informação é tudo que existe. Então, infelizmente, muitos não consideram que a vida veio de Deus, de Cristo Jesus, e a salvação dessa vida, que temos uma fagulha dela em nós, foi com o sangue de Cristo recuperada, regenerada e
capacitada de receber pela fé o Espírito Santo expirado pelo Pai e pelo Filho, para nos santificar e um dia nós sermos transformados, arrebatados, para morar na Jerusalém Sião Celeste, 1.800 km², no paraíso, no Rio da Vida. Ali tem um Rio da Vida que sai da Sião Celeste do paraíso, a Nova Jerusalém de João. Apocalipse nos revelou por Jesus, pelo testemunho de Jesus já ressurreto e entronizado no céu. Então nós temos a regeneração e renovação só pelo Espírito Santo, pela lavagem. Não tem como nós fazermos boas obras sem ser pela informação e pela energia, pela vida que o Espírito Santo nos fornece. Então é impossível nós sermos bons ou praticar alguma boa obra ou alguma palavra ou alguma atitude ou movimento que, se não for pela fonte da vida do Espírito Santo, da moral, a palavra de Deus preservada, eterna, registrada nos livros da Bíblia, 66 livros que foram preservados, trazidos no texto recepto em grego para nós, Almeida Corrigida Fiel no português, que não tem os 3.000 erros das outras traduções do grego eclético e sinaítico, e texto crítico, que é muito usado aí pelas editoras evangélicas, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não somente Deus nos derramou o Espírito Santo da vida, energia, informação em nós, mas Ele derramou de maneira abundante em Cristo Jesus, quer dizer, que vai sobrar para nós darmos para outros, né? Pregarmos para outros, ensinarmos, distribuirmos para outras nossas orações e essa energia. Para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel. Estas coisas quero que deveras afirmes constantemente para os que creem em Deus, procurem manter as boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Por isso nós repetimos, afirmamos, e você vai estudando conosco, vai ouvindo, vai aprendendo e vai fazendo sentido. O Espírito Santo vai colocando na sua memória, no seu coração, no seu sentimento. Isso vai gerando seus pensamentos, seus desejos, suas imaginações, das suas familiares. E vai criando bons hábitos de santificação, até você ver a própria luz de Deus, a própria luz de Cristo, a auréola da santidade em você mesmo, nos seus familiares. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Eu estou lendo um livro de um amigo aí, que nós estamos tentando evangelizá-lo, e o livro tem essa mistura de satanismo com Bíblia, com Jesus. Isso é muito comum hoje, né? A gente vive numa civilização global, mista, de satanismo e de cristianismo, e judaísmo, e hinduísmo, babilonismo. Então, tem uma foto que ele colocou aqui, nosso amigo Celso, né? Ele colocou aqui uma foto de abdução. Né? Isso aqui é uma coisa diabólica, isso aqui o diabo faz essa engenharia para imitar Deus, né? Então, Deus não vai arrebatar o corpo assim, ó, corpo mortal. Ele vai transformar nosso corpo no corpo celeste e todo o cemitério. Depois ele nos arrebata. E não é para uma nave. Ele arrebata para o céu, para Sião Celeste, a Nova Jerusalém. Não é uma nave feita por alienígenas aí, reptilianos lá nos Estados Unidos, área 51, ou na China, ou na Rússia, onde eles têm centros militares que produzem esses armamentos aí que voam com tecnologia bem avançada, como chineses, americanos, russos. Então, isso aí é um engano, né? A gente sabe, estuda aí, morei em Brasília aí 60 anos, em Brasília quase, e lá é muito misticismo. Tem uma cidade diabólica lá chamada Vale do Amanhecer, fundada por uma espírita, né? Que os homens andam de capa preta lá e os bruxos se reúnem uma vez por ano ou mais, e Brasília treme quando eles começam lá a bruxaria. Então, a gente tem muita experiência, muito contato, muito estudo com esse pessoal de Brasília, e aí, durante 60 anos que a gente morou lá, né, eu fiz um livro, um e-book, explicando essa engenharia genética dos reptilianos, em que eles pegaram o ser humano e colocaram junto com o DNA de um réptil, e aí existem esses chamados ETs, que eles desmentem, dizendo que é de outro planeta, etc. Então, nós vemos tudo isso e entendemos que o espiritismo é diabólico, esses OVNI são diabólicos, né? As visões de Deus do céu vêm de outra dimensão, não dessa dimensão, é da dimensão espiritual, né? Inclusive tem um amigo falecido, né? O Guimarães, ele é de Passa Quatro. Ele contou, uma vez ele viu um disco voador dos ETs cair em Varginha, passando em Brasília, lá na cidade do Gama, em frente à casa dele, e só deixou de tirar foto, porque eles ficaram
eles ficaram muito assustados com isso aí. Então, esse Guimarães, ele viu quando a nave, exatamente poucas horas antes de cair em Varginha, onde apareceu aqueles ETs, o exército pegou e levou e fez autópsia, etc., no hospital, socorreu, tentou socorrer. Eles são híbridos reptilianos. Eu fiz um e-book, né, que o Jonathan Reed tem no YouTube, Jonathan Reed, procure. Ele filmou um desses ETs híbridos reptilianos, piscando o olho ainda vivo, ele abateu com um pau na cabeça. Mas ele viveu e fugiu. E aí o governo, o Deep State, mandou homens de preto matar o Jonathan Reed, mas ele escapou e levou o filme. Aí está na internet, né? E a CIA manda constantemente filmes dizendo que aquilo é mentira, que o Jonathan Reed era doido e tal, mas está lá. E a CIA não consegue desmentir porque as imagens são muito claras, né? E os dois amigos dele, que era da UCLA, né, na Universidade da Califórnia, foram assassinados pelos homens de preto do governo americano, que têm essas tecnologias e aprendem, dão materiais para fazerem essas naves aí, essas tecnologias de avião, etc., de guerra, de tudo, né? Que tem no livro de Enoch que os demônios, os espíritos, e também o Van Halen da NASA, né? Falou que eles aprendem com os espíritos a fazer mísseis de guerra, os mísseis estão acabando com a cidade, com o povo aí no mundo da Ucrânia, na Rússia, em Israel, em Gaza, etc. Então, para ser justificado por sua graça. Então, Deus vendo essa situação triste dos demônios com os homens, né, nessas guerras, essas matanças, esses tráficos aí, porque a droga ela é condenada por Jesus Cristo, porque a droga faz parte do ritual diabólico. Na Grécia, eles, para dizer que os mortos vinham falar com eles, drogavam a audiência, né, nos templos pagãos, e tinham elevadores que traziam a pessoa de baixo, um ator, né, fingindo, dizendo que era um morto que estava falando para aquelas pessoas drogadas ali que assistiam aos cultos drogadas, aí como tem agora o Santo Daime, um tipo de culto que toma uma droga da Amazônia aqui no Brasil. Então isso tudo já a gente já sabe, a informação que o Espírito Santo tem revelado para a gente, testemunhos, muitos pelas igrejas pentecostais. E essa palavra é fiel, esses testemunhos são fiéis e essas coisas nós temos que afirmar constantemente para os que creem em Deus, procurem manter boas obras e se afastar dessas falsas informações de engano, né? O Antônio Patero, ele foi abduzido assim, né? Lá na cidade de Lins, Marília, interior, e saiu no jornal. Ele passou 3 dias nessa nave, fizeram um clone dele com o semente espermatozoide dele, e aí soltaram ele nu lá numa fazenda em Colina, no Espírito Santo, bem longe de São Paulo. Aí ele ficou nu lá, gritando no morro de manhã, foi na porteira do fazendeiro e disse: "Você é aquele homem que estava gritando ontem à noite lá em cima?" "Sou, preciso ligar para minha família para avisar que eu estou aqui e tal." Então são abduções que eles fazem em alguns lugares com algumas pessoas, geralmente pessoas que estão envolvidas com espiritismo, com essas coisas de ONU, né? Essa nova era da ONU, aí Blavatsky, né? Que fundou o Clube Luciferiano do Hitler, né? Para adorar o Lúcifer. Ainda hoje a maçonaria, lá Grau 33 em Washington, adora o Lúcifer, etc. É complicado essas coisas. Mas se a gente ficando na palavra de Deus, recebendo as informações do Espírito Santo, de Jesus Cristo celeste, eterno amigo que nos ajuda a sair dessas mentiras. Mas evita questões tolas, genealogias, contendo os debates acerca da carne, né? Que tem uma carne de judeu, carne de índio, carne de negro, carne de afrodescendente, e as pessoas ficam se impressionando com a carne que tem, né? E não com a verdade, a palavra de Deus revelada que veio de Israel para a igreja hoje. O homem herege, depois da primeira e segunda demonstração, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. 10 e 11. Quando eu te enviar, então, a gente não deve insistir muito. Se a pessoa explica essas informações, dá. Se a pessoa acreditar, se o Espírito Santo tocar e ela acreditar, então ela é de Deus. Se não, deixa, porque ela já está condenada em si mesma, porque acreditou nessas mentiras do mundo do diabo, né, da tecnologia do diabo, da engenharia genética do diabo, espacial, etc. Então, cosmologia doida, né? Quando eu te enviar temas ou tipo de ser diligente ao vir ter comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Traz diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas horas para o uso necessário, para que eles não sejam infrutíferos. Todos que estão comigo saúdam-te, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amor na fé, paz e graça é uma salvação que os cristãos devem se dar. E Paulo estava passando o inverno em Nicópolis, né? Ele estava solto ainda,
estava enviando os presbíteros dele, que era o advogado, Apolo, que era o doutor da lei, e para Tito, né, para ajudar Tito em Creta, e Artemas, e então ele ia se encontrar com Tito em Nicópolis, né? Então, era uma das poucas cartas que Paulo escreveu quando estava livre ainda, né? Filipenses ele escreveu quando estava preso, e outras cartas também ele estava preso. Amém? Então, esse foi o nosso estudo do capítulo 3. Se você quer aceitar esse Jesus, amigo eterno, receber o Espírito Santo, faça confissão dos seus pecados, aceite Jesus como Nazareno, como teu Salvador e Senhor, e único Deus, mediador. E você que é nosso irmão que nos assiste, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz, Força e Fé também. Ainda temos o pendrive, R$40, mais o envio do correio, com 120 arquivos, 170 arquivos e 92 aulas para você crescer na graça, conhecimento, na paz e no amor, com fé de Jesus Cristo. Amém? Se você falou Alfa, se gostar, compartilhe, dê um like no canal TV Notícia Cristo Rei. Hoje, com luto das vítimas do narcotráfico do Comando Vermelho Esquerdista, no Rio de Janeiro, né? Nós lamentamos por essas famílias vítimas dos policiais também e orando a Deus para que nós tenhamos paz, justiça e segurança no nosso país, nossa nação. Sejamos exemplo não do que é mal, mas do que é bom para as nações. Amém? Eu sou o Alf. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Tenha ainda uma boa semana.